Vamos lá. O que eu mais gosto é ver vocês começando a se manifestar e os números subindo. Vamos lá. Olha lá. Ai, voltou. Então vamos lá, gente. Vão mandando os coraçõezinhos aí. 13 pessoas, 14, 15, 92 já estamos. 186. Olha, eu gosto desses números subindo aqui. Enquanto isso, eu vou dando o alô pro pessoal aqui. O Daílson entrou. Então vamos lá. O Daílson já entrou, tá aqui. Vamos lá. Um do Laci, vamos. Entra. Agora sim, meu amigo. Ô, Daílson, eu vou te Agora falar, deu. você está na liberdade religiosa, mas eu não sei se todos sabem, você também é formado em comunicação social. Eu estou me sentindo, muitos dos que estão com a gente não vão saber o que é isso, mas quando eu dava aula para o ensino médio, tinha um brinquedinho chamado Tamaguchi. Não sei quanto você lembra do Tamaguchi. E a gente ia ficar alimentando o Tamaguchi ali, senão ele morria. As redes sociais agora estão alimentando de Tamaguchi. Gente, para mim é um negócio meio complicado, eu sou de outra geração. Pediram para eu tirar uma foto com filtro, eu tirei uma foto com filtro de barra e o pessoal não aceitou, né? Pessoal, obrigado, viu? Boa noite aí, Bianca, Marcos, Werner. Eu vou desativar os comentários aqui, lembrem, no finalzinho eu vou acionar de novo os comentários. Já estamos com 1.200 pessoas já aqui, olha, em poucos segundos. Voltou tudo aí. Vamos lá, desativar comentários. Ô, Daílson, você estava... não apareceu para mim aqui, travou por alguma razão, mas você ouviu a história que eu contei. Rodrigo, e Viu uma inspiração para Juvenis uma vez, onde você falava das suas viagens pelo mundo, e agora que seja no Brasil, no exterior, que você puder, que você viu a intolerância religiosa ali estampada na sua frente? Rodrigo, a gente acaba viajando para o mundo e vendo que claramente as pessoas são diferentes das outras. Eu acho que, olha que loucura, talvez uma das experiências mais difíceis que eu tive não foi de intolerância comigo, foi talvez de eu com intolerância com outros. Eu fui muito impactado, Rodrigo, por uma experiência que eu tive recentemente num evento, inclusive da Igreja Adventista para o Mundo de Comunicação, que foi em Seul, na Coreia do Sul. Já estive em outros lugares, você também viaja bastante, mas eu me vi ali em alguns lugares, Rodrigo, que o meu primeiro sentimento, eu não estava na época onde eu estou de liberdade religiosa, e o meu primeiro sentimento, além da curiosidade fotográfica, de tirar foto de um templo budista, por exemplo, depois foi um sentimento um pouco equivocado no meu coração de dizer até que ponto eu estou disposto, não a ceder aquilo que eu acredito, mas em compreender aqueles que acreditam diferente. Então, quando você viaja muito por aí, você percebe, Rodrigo, que existem os intolerantes, mas existe a nossa intolerância. E eu acho que quando você colocou aí a tua experiência do Sudão, é muito forte para mostrar para você, né, como as pessoas, na sua carência, na sua vontade de aprender, elas representam para nós, muitas vezes, um espelho para mostrar até uma certa diferença da nossa parte. Tá? Eu posso confessar aqui, com todos os irmãos que nós temos, eu sou um pastor da Igreja Adventista e tenho aprendido mais do que nunca a amar, compreender e, inclusive, conviver com pessoas que pensam bem diferente, Rodrigo. E você vai para a Europa, vai para a África, eu estive esses dias ali na Jordânia, e você percebe que quanto mais você viaja, mais humilde você se torna para entender que o mundo ele tem muitas diferenças, Rodrigo. E isso não me torna melhor nem pior. Isso me torna um pouco mais perceptivo de que eu tenho que ter um comportamento aceitável de tolerância. Tolerância é a linguagem do amor em tempos de hoje, sabe? Tolerância hoje é uma linguagem que falta. Claro, vamos conversar um pouquinho mais para frente sobre tolerância e conivência, convivência e conivência, sabe? Que é uma coisa bem distinta. Então, eu mais do que nunca acredito naquilo que eu aceito, a Bíblia que eu tenho muita certeza no meu coração de algumas convicções, mas tenho aprendido, Rodrigo, a entender que o mundo tem muitas pessoas com suas digitais diferentes. E isso é um Mas desafio. eu acho que a gente já pode até falar agora né? mesmo. Você falou, a gente ainda vai falar sobre tolerância e conivência, porque nessa época, hoje eu percebo, falando de tolerância de um modo geral, vamos fixar na questão religiosa, mas até dentro da igreja, tem que ser tolerante, tolerância. Mas se a gente for olhar, tolerância não coloca, não endossa necessariamente, ou melhor, vou até refrasear a frase, tolerância não endossa de maneira alguma uma relativização da verdade
e das convicções. Senão não seria tolerância. Porque, veja bem, se eu digo assim, eu tolero o mau cheiro, é porque para mim aquele cheiro é ruim. A própria palavra tolerância, ela sofreu uma semântica muito perigosa na sociedade, que o pessoal está confundindo tolerância com aceitação sem crivos, com relativização da verdade. E tolerância não é isso. A própria palavra tolerar, né? Tolerar significa eu não concordo com aquilo, eu não gosto daquilo, eu não suporto aquilo, eu estou tolerando. Estou tolerando. Eu não quero esse espaço apertado que eu estou aqui, eu estou tolerando estar aqui. Então, às vezes as pessoas falam de tolerância, mas eles querem uma outra coisa, eles querem que você endosse o que eles estão fazendo. Endosse o que eles estão fazendo. E aí eu já lanço mão, onde é que estaria aí eu até te abro para você comentar isso aí e responder ao mesmo tempo. Onde é que estaria, na sua visão, o diferencial entre Você falou certíssimo. Tolerância com identidade é diferente de permissividade conivente. Tá? É meio estranho no aspecto da liberdade religiosa, Rodrigo, a qual eu represento, falar de convivência e conivência. Eu sei que muitos vão dizer, pastor, é impossível conviver sem estar concordando, mas é importante essa convivência onde há o respeito. Quando eu estive lá em Seul, por isso que eu falei que foi muito impactante para mim, não porque foram intolerantes comigo, mas porque talvez eu me senti falsamente mais limpo ou mais samaritano, entre aspas, né? ou mais, perdão, mais um fariseu junto a um samaritano, Rodrigo, onde eu falei, gente, eu não vou mudar. E eu não mudei nada a minha crença. Eu continuo acreditando e eu não vou abrir mão dos meus princípios, né, Rodrigo? Nós temos convicções fortes. O problema é que hoje, realmente, ou você é um tolerante permissivo, ou você é um lacrador ditatorial, ou você é um extremista terrorista. Como está difícil isso? Será que não tem um meio termo de você dizer eu acredito e tenho minhas convicções bem claras, mas eu aceito conviver com o diferente? E isso torna a gente sal da terra e não pimenta do reino. Né? Essa definição que eu gosto muito, Rodrigo, onde eu entendo assim que Deus nos chama para ser sal da terra, ao mesmo tempo respeitando o tempero dos outros. Agora, me permita aqui deixar bem clara a moldura, né, Rodrigo? Pode aqui ter muita clareza. Respeitar o tempero do outro não é abrir mão de eu ser sal da terra. Então, isso eu tenho muito claro. Eu já estive em convivências, assim, em reuniões, Rodrigo, com agora, aqui em São Paulo, pessoas queridas, irmãos em reuniões de Zoom, e você vê, em cada quadradinho, é uma religião, não é nem uma religião cristã. São completamente diferentes, desde deuses, passando pelos livros sagrados, pelas crenças, ou nenhuma, como você comentou. Mas aí eu começo a perceber, Senhor, nós temos que ter uma maneira de conviver sem, por isso, permissivizar, sem me tornar permissivo, sem me tornar laciado naquilo que é bíblico. Nós somos bíblicos. Você é um estudioso da Bíblia, eu sou pela Bíblia, Rodrigo. E eu acho que como ele sabia conviver com os diferentes e como ele tolerava aquilo que ele não suportava, e com isso ele tinha um tremendo sermão prático de carinho, e nem por isso... Agora deixa eu apertar aqui um pouquinho o nosso diálogo. Eu vou jogar... Eu vou ser um pouquinho pimenta do reino agora aqui, só para provocar. Olha, professor. Comando aqui, olha, igual todos na mira lá, né? Eu vou imaginar como se eu fosse um ateu ou um agnóstico escutando esse nosso diálogo aqui. Deixando bem claro que eu concordo com tudo que você falou. É que eu estou tentando trabalhar com a cabeça do lado de lá. Se eu fosse um ateu, eu colocaria assim, tá bom, mas o que eu faço com aquelas passagens da Bíblia? Usado por Deus, matou os profetas de Baal e expulsou os adoradores de Baal. Foi uma coisa séria. Ele pegou a espada e saiu acabando com os profetas de Baal. Ele não foi tolerante. O que eu faço com aquela mensagem de Deus que dizia que Salomão não deveria tolerar outras crenças religiosas em Jerusalém, que esse foi o grande pecado de Salomão? Ou o próprio Jesus, um dia lá, pegou
um chicote lá e saiu expulsando os vendilhões do templo, embora fossem todos judeus, mas ele falou, peraí, ele não foi tolerante com a diferença. Estou falando de duas diferenças aqui, a diferença de outra religião dentro do meu espaço físico, Elias, e a diferença da mesma religião com uma outra compreensão religiosa. Se eu fico esse que você acabou de apresentar, que eu concordo com ele, ou com essas cenas bíblicas que eu também concordo com elas. Como é que a gente consegue harmonizar esse paradoxo aqui? Você tem uma ideia? Talvez alguém deve estar fazendo essa pergunta em casa agora. Rodrigo, isso é maravilhoso. E qual das duas que eu fico? Eu fico com as duas. Eu primeiro poderia ser raso na resposta dizendo Velho Testamento é o Deus da guerra, Novo Testamento é o Deus da graça. Não. Aí você vai para o Novo Testamento e Deus manda matar Ananias e Safira. Bem claro. Então tem também o juízo e a graça do Velho Testamento, que também tem perdão, porque no Velho Testamento, todas as vezes que o povo de Israel se quebranta, você vê que isso também quebranta o coração de Deus. E no Novo Testamento, você também vai ter o Deus juiz e você vai ter o Cristo que comia na casa de Zaqueu. O maior corrupto do século seria hoje. Nós estamos hoje à noite em momentos dramáticos lá no nosso Senado, nosso governo federal, elegendo presidente de Câmara. Pensa em todo esse ambiente político, que às vezes a gente fica até cansado de ver, e pensa no maior de todos os corruptos públicos. E Jesus ir lá, Rodrigo. E Jesus ir lá comer na casa dele, ficar com ele. Então, aí eu me fascino porque eu uso esse exemplo e também volto para o exemplo que você tem, Rodrigo, de conviver com pessoas tremendamente diferentes, mas ao mesmo tempo você ter aquele olhar de graça para você entender. Eu entendo, eu aceito você. Agora, claro, Rodrigo, a Bíblia mostra um Deus amor que se traduz também num Deus juiz. Não dá. Qual que é a diferença? Elias manda, tudo bem, Elias com os profetas. Só vamos lembrar que sempre a ordenância partia de Deus. Então, eu não consigo me sentir confortável, Rodrigo, em pegar aqui uma espada e sair cortando as pessoas que pensam diferente de mim, tá? É uma estatística. O Brasil, aqui eu tenho aqui na minha internet, no ano passado, em dezembro, 32% dos brasileiros não querem dialogar com ninguém que tem opinião diferente. Então, veja, eu não aceito você pensar diferente, eu não quero nem conversar com você, e se precisar eu passo uma faca porque eu faço juízo. Não, peraí. Na Bíblia você vai ver que toda vez que existe o juízo que põe vidas em jogo, ou povos inteiros, eu não vou nem discutir que você vai me dar um banho aqui de ações divinas de juízo, Rodrigo. Mas quem era o juiz? Quem era a pessoa que tinha a onisciência completa do caso? É Deus. O problema de hoje em dia, Rodrigo, vamos conversar, vamos discutir, vamos dialogar, vamos pensar antagonicamente, vamos entender os diferentes. Mas espera aí, eu fazer o juízo, eu não me sinto confortável com isso. Eu sinto que eu sou um instrumento de Deus para hoje dizer assim, tá errado pela Bíblia, mas eu amo você. Eu não concordo, como você falou, eu me sinto com mas eu entendo que a graça nos basta para entendermos e conversarmos. Então, eu vejo total relacionamento bíblico, tá, Rodrigo? De um Deus que muitos olham esse Deus cruel, esse Deus terrorista, mas ao mesmo tempo esse Deus que não. Eu entendo que é um Deus justo e que deixa para nós, em toda a Bíblia, pedidos claríssimos de tolerância, de convivência, de aceitar o diferente. E só terminando, gosto daquela frase de Einstein que diz é mais fácil desintegrar um átomo do que quebrar um preconceito. Então, veja, Rodrigo, nós estamos falando de tolerância. Agora, nós não estamos falando de preconceito. Então, esse preconceito de você já rotular o próximo, sem dar ele o direito de falar, de se expressar, de ser amado, é o que hoje está acontecendo. E isso não abre mão daquilo que é certo, porque eu tenho as minhas convicções. Mas também eu quero respeitar. Você já foi muito para o árabe, eu já fui a Dubai, eu já fui a Jordânia, e você vai em ambiente onde a sexta-feira é o dia sagrado do muçulmano. E aí eu tenho que entender, Rodrigo, eu tenho que entender que o meu sábado, que é o meu dia de guarda, eu creio nisso, me obriga também a amar e respeitar a sexta-feira do muçulmano. E assim a gente vai em direção à conversa. E aprender bem assim, de maneira sábia, cristã, religiosa, para falar dentro do nosso cercado aqui, a saber onde estão os limites, que eu acho que a tolerância, como você falou, eu gostei dessa
já tem um julgamento prévio sobre a pessoa, sem saber nada a respeito dela ou das crenças dela. Então, na verdade, eu tenho um preconceito. A tolerância é quando eu já sei sobre ela, discordo, mas mesmo assim a tolero. Mas existe agora um outro universo que você tem para ele, que é o universo dos limites. Né? Você falou assim, não, tudo bem, eu vou dar um exemplo. Eu tolerarei, para você dar o exemplo aí do templo budista, eu o lugar budista ali, ou o santuário, ou o centro deles, jamais tolerarei que pichem a parede, ou que cuspam, ou que discriminem, mas não vou deixar que coloque uma imagem de Buda no púlpito da minha igreja junto com Jesus. Peraí, então tem limites. Então, acho que a gente tem essas três questões, né? A tolerância e os limites. Que, aliás, me chama a atenção que quando a gente vê a genealogia de Jesus, a gente vê muitas pessoas de fora lá. Ruth era de fora, Raabe era de fora, né? A Betseba era uma mulher que era de dentro, mas era adúltera, era pior do que as de fora. E Deus, assim, é um Deus de graça que perdoa e muda as pessoas. Agora, já que nós falamos esses três termos aqui, para ficar claro na cabeça do pessoal, eu queria colocar mais um termo que ele é polêmico e tem tudo a ver com o que a gente está conversando aqui. Alguns têm uma leitura otimista sobre eles, outros têm uma leitura neutra, outros têm uma leitura antagônica, e muitos nem entre um diálogo religioso de tolerância, de todo saudável que você falou aí, de convivência, e o tal do ecumenismo, com exemplos práticos. Em que situação o Odailson, adventista, pastor, representante da igreja adventista, iria numa boa, e que situações você agradece o convite, mas vai porque já virou ecumenismo. Em termos práticos, que às vezes a pessoa pensa que eu fazer oração com um católico já é ecumenismo. Eu pregar numa igreja batista já é ecumenismo. Tudo é ecumenismo, né? E tem outros que acham que nada é ecumenismo, tudo é aceito, né? Deus não tem placa, não tem rótulo. Essa frase é correta, eu a uso, mas ela também, ela mal colocada, fora de contexto, ela é perigosa. Então, Odailson, com exemplos práticos, o que é diálogo religioso, o que é ecumenismo? O que você aceitaria e não aceitaria como representante da igreja adventista? Rodrigo, só gratidão por deixar a bola quicando para mim, porque esse era um assunto que estava aqui na coceira da boca, porque tolerância, eu falei, será que vamos falar de ecumenismo? E realmente aí é uma confusão que existe, tá, Rodrigo? E não só aos, mas a todos aqueles que têm profissionais e isso para beirar um fundamentalismo. Qual que é a diferença? Diálogo religioso. Eu penso diferente e eu convivo com os diferentes. O que é o ecumenismo? Nós temos que achar com que todos nós pensemos igual. Então, no ecumenismo você tem mescla. No ecumenismo você tem abertura da mão de convicções específicas para que todos cheguem a uma convicção única. O ecumenismo, ele não deixa igrejas diferentes convivendo em si. Ele ajunta todas sobre um único ponto de vista. E aí, Rodrigo, aonde você perguntou bem claro, pastor, aonde você vai, onde você não vai? Eu represento a Igreja Adventista de Liberdade Religiosa. Todos os eventos de liberdade religiosa, diálogo religioso, nós temos momentos especiais do Estado que proporciona, momento onde as representações religiosas, nós somos um Estado laico, que permite, naturalmente, na sua Constituição, o direito de liberdade religiosa, de culto e credo. Agora, quando me chamam para um evento onde, pastor, neste evento, uma das pautas é chegaremos a um consenso doutrinário. Nós vamos aqui discutir para que todos abram mão um pouquinho, cada um da sua convicção, para estarmos numa única junta. Isso, a princípio, Rodrigo, é um discurso maravilhoso, só que é um discurso muito perigoso. Porque nós temos o sola scriptura, nós temos o Bíblia acima de tudo, e nós temos como um povo remanescente, um povo que entende a palavra de Deus, nós temos que ir a ela, também é o tota scriptura, é toda a escritura, né, Rodrigo? E aí esse é o momento. Então, quem me perguntar, pastor, o senhor foi num evento que tinha lá um seixonoye, tinha um candomblé, e tinha, pastor, isso é ecumenismo. Não, não.
Eu continuei sendo um pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Agora, se na pauta da reunião existe essa convergência ideológica, doutrinária e bíblica, aí nós começamos a ter um problema, né, Rodrigo? Porque tem um assim diz o Senhor muito claro. Então, eu jamais vou abrir mão do assim diz o Senhor pelo assim diz a sociedade, assim diz o coletivo, assim diz o momento político, assim diz a reunião do fórum. Não, não. O assim diz o Senhor vem acima de tudo. Isso não me torna intolerante. Me torna, como você falou, a identidade que eu criei de maneira muito clara e convivendo e me relacionando. Eu acho interessante, eu vou até dar meu testemunho aqui para ilustrar isso que você está falando. Hoje, eu falei em outra live que caiu, eu não sei, quero lembrar de novo para vocês. Eu não estou com minha equipe não, mas eu estou sentindo que eles estão assim, Rodrigo, fala da semana da Bíblia 3D. Eles devem estar falando isso lá, assistindo. Então, olha, se você não está inscrito na Bíblia, a Bíblia 3D, vou falar das dimensões da Bíblia, arqueológica, histórica e espiritual. E você é o meu convidado, a minha convidada, mas para participar você tem que se inscrever. Então entra na bio aí, faça sua inscrição e participe, tá bom? E eu estou gostando de ver que a gente está mantendo os números aqui, mas manda um aviãozinho que ainda tem muita coisa para falar com o Dailson aqui e nós vamos apertar, que esse assunto eu falei que ele prometia. Então por isso que eu não ia maciar aqui, porque você ouvir a live, só ia falar assim, ah, que bonitinho isso, que bonitinho aquilo. Então por isso que eu não combinei nenhuma pergunta com ele, a conversa está fluindo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem que colocar coisas que você está perguntando do outro lado aí. E eu vou contar um testemunho aqui. Hoje, 70% dos convites que eu recebo para pregar, eu falei isso na outra live, são de igrejas não adventistas, de todas elas. É lógico que, por questão de agenda, eu não consigo atender 10% dos convites que chegam. Os convites vão para o NASP, eles que decidem. Mas 70% são... E graças a Deus eu vou. E em nenhuma delas eu preciso ir disfarçando o que eu creio. E nenhuma fechou a porta. Hoje mesmo eu estou com... Se der certo a minha ida lá, porque a aprovação do NASP, vai ser a 4ª vez que eu vou lá. Uma igreja deve ter uns 2 ou 3 mil membros, Assembleia de Deus. Então você vê, dá para você ter a sua identidade sem espelhar o outro, sabe? A gente... E eu vou contar para vocês aqui um testemunho. No primeiro lugar, católico, com ele, ainda onde ele mora em São Paulo, e que cobrar uma ordem de... Quando eu fui hospedado mesmo em Notre Dame de Lyon, que fica em Jerusalém, uma ordem francesa. E também na França, quando eu fui, também fez. E em Paulo também. Meus irmãos queridos, padres. Eu chegava domingo à noite, estava todo mundo na sala no Fantástico, eu já cumprimentava e já ia para a cozinha, preparar a minha comida lá, que eles deixavam separado, eu só esquentava no micro-ondas. Eu não sei se todo mundo que está ligadinho com a gente sabe disso, mas nós adventistas não comemos carne de porco. E naquele dia, quando eu peguei a comida, o arroz, o feijão e tudo, e salada, alguma coisa, e coloquei no micro-ondas para aquecer, o padre veio correndo lá da frente, lá de dentro, o padre Donizete, lembro até hoje disso, era o superior da ordem, tomou o prato da minha mão, pedindo 1000 desculpas, falou, desculpa, tirou o prato assim, eu vou fritar um ovo para você. Eu falei, o que foi? Até assustei. Ele falou assim, não, eu esqueci que você vinha hoje, e a moça colocou toicinho no feijão. Fez o feijão com porco. Olha bem o cuidado e o carinho desse padre. Eu que era o adventista, não ele. Mas naquele momento ele me amou, ele me respeitou, ele me valorizou. Então por isso que a gente não pode ficar com bairrismos doutrinários, olvidando a certeza ululante de que existe vida espiritual noutras igrejas, noutras religiões. Isso é uma coisa que a gente tem que colocar em prática. E muitas vezes o bairrismo não permite a gente enxergar isso. E olha que eu vejo preconceito dos dois lados, porque muitos lugares também não me aceitam simplesmente por eu ser adventista. Ele aceita. Né? Ele aceita.
atropelado por ele. Odailson, eu vou deixar você falar um pouquinho, que o nosso horário já está quase esgotando aqui. Eu quero abrir de novo os comentários para o pessoal fazer uma pergunta para nós, tá bom? Mas como der mais um pouquinho aí, daqui a pouquinho eu vou abrir o comentário para dar oportunidade ao pessoal de participar, de mandar perguntas para a gente sobre essa temática aí. Vamos lá, Rodrigo. Me permita aqui abrir o coração. Eu sei que tem tantas pessoas carinhosas seguindo a gente e é uma oportunidade. Falar para o teu público é uma oportunidade de mostrar esse povo remanescente, Rodrigo, que é bíblico e é um povo que é amorável, é um povo que é amoroso, é um povo de relacionamento bom. Você fala coisas fortes e duras, Rodrigo. Eu tenho uma filhota aqui que eu amo tanto como eu falo firme com ela, Rodrigo. Mas isso não acaba o amor. Então, é importante deixar registrado aqui, quem conhece um pouco do povo adventista, mistura muita coisa, mas deixa eu trazer aqui uma pessoa que todo mundo sabe que é muito influenciadora para nós, que é Ellen White. Muitos pegam textos dessa escritora evangélica, não, porque Ellen White tem que bater, tem... Eu vou só ler para você 2 artigos que, para mim, me ocupam muito no tempo e no pensamento, Rodrigo, para dizer aos meus amigos, irmãos não adventistas, entenderem o que o adventismo fala e também dizer para os meus irmãos adventistas como nós deveríamos nos comportar. Olha só, primeiro texto que está, Testemunhos, volume 3, página 211, ela fala: o orgulho espiritual devora os órgãos vitais da religião. Tá? Então, quem é orgulhoso, Rodrigo, quem é orgulhoso não reflete, não pensa, não dialoga. Dentro dele, os órgãos vitais, eles apodrecem, eles dissolvem. Então, não adianta que o orgulhoso espiritual não leva ninguém para o céu, porque ele também não vai. Tá? Agora, o que mais me assusta, essa é uma frase assim, muito forte, esse é um texto poderoso de um livro que ela escreveu, chamado Evangelismo, página 144, e olha o que ela fala: o Senhor não deu a seu povo a obra de fazer críticas contra os que estão transgredindo a sua lei, e em caso nenhum devemos fazer ataques às outras igrejas. Deixa eu explicar um pouquinho isso aqui. Então, vamos dizer, mas espera aí, então nós não podemos... Não. Crítica é uma coisa, é a crítica feroz, é isso que você comentou, é a crítica terrorista, é a crítica fundamentalista, é aquela crítica onde há um sentimento tóxico de desrespeito ao outro. Claro que o assim diz o Senhor está acima do assim diz o meu vizinho, mas Deus não pede que nós comecemos a atacar pedras nos transgressores da lei. Nós vamos falar o que a lei diz, nós vamos falar o que a Bíblia diz, mas Deus não nos deu para nós esse chamado higienizador, né? Pasteurizador da sociedade, Rodrigo. Então, você vai numa igreja assembleia, você vai, se te chamarem de um grupo de pessoas totalmente diferentes, pastor, mas olha só, aí você vai lá e vê um povo queimando um terreiro de Umbanda. Eu tenho total compreensão diferente de crença, fé e credo de um irmão ubandista. Mas isso não me torna, Rodrigo, no direito de queimar um terreiro. Não me torna no direito de arrebentar uma cruz, de entrar numa mesquita matando 50 pessoas. Então, esse é o momento que eu vejo que esse ataque a outras religiões não é bíblico, não é profético e não é divino. E que isso não nos torne permissivos, elásticos, plásticos, emborrachados, que não tem nenhuma firmeza. Gente, não é possível que não haja um bom senso para eu ser, ao mesmo tempo, correto naquilo que eu creio, e amoroso. Olha, você falou, eu vou pedir licença, estou com a Bíblia aqui, para ler um texto da Bíblia, que você deu alguns exemplos aí, né? Não são as minhas convicções que me dão o direito de ir lá e queimar um centro de Umbanda, botar fogo no centro. Você deu outros exemplos aí, lá e matar 50 pessoas numa sinagoga. Correto o seu exemplo. Agora, eu gostaria de potencializar os exemplos que você deu, porque Jesus disse assim, olha, Mateus, capítulo 5, versículo texto, que fala aqui, verso 21. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos, mate. Sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão, dentro do tribunal. E quem chamar o seu irmão de idiota,
vendo aqui nos olhos, e isso aqui está Allah, é difícil cultural, é árabe, Allah Akbar, na mesquita, ou uma sinagoga, melhor dizer. Como xiitas brigando aí, basta eu chamar o outro de idiota. Basta a personalidade das pessoas. Mas eu nunca gosto muito daquele que, ao defender a posição dele da Bíblia, seja a favor do que eu acredito ou diferente do que eu acredito, coloca assim, olha, eu sei que desse jeito é um idiota. Isso aqui é uma asneira. Perfeito. Ele só pensa diferente de você. Tá? Eu não acho elegante. Teológica. Ninguém sem consciência vê isso aqui. Não precisa. O tolo, com algumas traduções, na verdade, no original está a palavra haka. E uma das possibilidades é que a palavra haka, em aramaico, a língua original o termo era tão pejorativo que Mateus, ao escrever. Então, irmãos, cuidado, que os exemplos que o Dailson Fonseca deu aí, de queimar terreiro de umbanda, matar 50 pessoas numa sinagoga, você não precisa ficar confortável falando assim, não, isso eu nunca cometi. Você pode fazer as mesmas coisas, seu trejeito, ou até o rosto que você faz quando passa perto de alguém assim, viu? Rodrigo, você me fez lembrar agora de uma situação muito forte. Esses dias eu vi uma frase que até eu coloquei nas minhas redes sociais que mexeu bastante comigo. E ela dizia, palavras podem sair de um coração em guerra, mas palavrões não saem de um coração em paz. Me marcou muito isso, Rodrigo, porque nós vivemos tempos onde, em nome de Deus, se fala os palavrões mais demoníacos que eu falo, eu não consigo entender uma coisa dessa. Rodrigo, acho que isso aí que você falou é muito forte, porque nós vivemos momentos, inclusive no Brasil, onde nós temos que, pelo amor de Deus, não dá para a gente traduzir paz com uma boca de fel, de ódio, de raiva, Rodrigo. Então, quando você falou do idiota, tem muita gente. Eu não consigo ver um evangelista que xinga o próximo. Eu acho que você está traduzindo apenas aí uma raiva que me lembra muito mais todos os fariseus que crucificaram Jesus do que a prostituta, o leproso ou o cobrador de impostos que recebia Jesus nos seus braços. Então, Rodrigo, Não, olha, Deus seja louvado muito por essa conversa. Você é um amigo, eu admiro muito. Você tem estado em lugares, Rodrigo, onde te deve dar vontade, às vezes, de pedir fogo do céu e Deus te dá a sabedoria de pedir flores do céu e dizer, Senhor, abençoa esse povo. Porque, Rodrigo, é assim que a gente vai mostrar um evangelho coerente, que é lindo, né? Uma Bíblia que é extraordinária e profunda. E você, mais do que ninguém, eu acho que no Brasil, entende a arqueologia como esse quebra-cabeças profético de um Deus que do passado mostra o futuro. Agora, isso te dá uma autoridade linda de você abraçar o diferente, de você conviver com o diferente. E nós, como igreja, como religiosos, temos que pôr a mão na consciência para dizer, Senhor, até que ponto a minha religião está virando o porrete que eu tenho para o coitado que precisa de um abraço. E eu não abro mão da minha convicção, mas eu beijo o outro. Né? Então, o Dailson está picando um pouquinho o seu áudio aqui agora. De guerra. Não sei se a sua conexão está ruim. Fala alguma coisinha aí. Oi? Pode ser. Infelizmente, nós perdemos... não tem problema, mas nós estamos aqui ainda. Hoje, né? Peninha. Para alguém que quiser fazer alguma pergunta, pelo menos umas 2 perguntinhas aqui, acho que dá tempo da gente responder. Olha, aí está falando aqui, ó, viu essa live. O Henrique falou, está travando muito, mas mesmo assim o pessoal está feliz aqui, mandando carinhas aqui. E pessoal, quiserem fazer 1 ou 2 perguntas aí, acho que dá tempo da gente responder. Muito infelizmente, mas vou fazer o seguinte, gente, ó, podemos... Eu tenho várias perguntas. Assistindo a Coreia do Sul. Olha lá, você falou que foi na Coreia, tem gente assistindo a Coreia do Sul.
travando. Eu agora realmente estou com dificuldade de ouvir o Dailson. Ele está travando. Que pena. Vamos fazer o seguinte. Está travando. Eu vou convidar você, eu vou fazer um compromisso aqui, eu vou assinar um cheque em seu nome, se a agenda é apertada, a sua mais ainda. Essa live vai para o YouTube, sim, nós vamos botar no YouTube. A gente tem uma outra live para a gente ter a parte 2 desse assunto, sem travar. Tá bom? Rodrigo, vamos combinar. Eu vou lá na sede da União. Eu prometo para você que lá tem uma conexão poderosa. Você também vai no lugar, porque eu acho que isso aqui, ajuda muito na o comunicação. Márcio Monteiro aqui. A gente aqui realmente viu alguns fluidos de comunicação. Pode outro dia refazer a live? Márcio, já está falando aqui, viu? Silvana, não tem pergunta, só uma coisa a dizer. Uau, 2 pessoas sábias dialogando com oportunidade. Obrigado, Silvana, pelo carinho de vocês. Infelizmente travou um pouco, mas eu já marquei com o Dailson uma data direitinho. Vou fazer. Que engraçado que ele congelou até fazendo assim, ó. Gostei do congelamento ali, viu? Eu gostei do congelamento. Congelou assim, ó. Tinindo. Gente, muito obrigado pelo carinho de vocês. E o Dailson, mesmo travando, mas eu acho que o recado passou. Colocou no cheque do Dailson, eu confio. O Emanuel falou aqui, viu? Ô Dailson, então, nós vamos combinar, nós vamos voltar. Então, assistam. Porque se até o filme A Paixão de Cristo, do Mel Gibson, vai ter a parte que a live do Rodrigo e o Dailson não pode ter a parte 2. Viu? Ai, Rodrigo, adoro conversar contigo, amigão. Você é do coração, viu? Então, quer dizer, da mesma maneira, gravando, é uma live, significa que estamos vivos, tá bom? Gente, muito obrigado, fiquem com Jesus. Ô Dailson, muito obrigado, amigo. Beijo no coração aí, viu? E a gente vai continuar esse assunto numa próxima oportunidade. Eu vou entrar em contato com o seu secretário, com você direto. Tá bom? Gente, muito obrigado. Beijo no coração, obrigado pelo carinho de vocês. E amanhã eu tenho eu estarei junto com vocês. Vai ser um prazer contar com você aqui. Fiquem com Jesus, uma boa noite a todos. Tchau, tchau.